anunciar ao perdido a grandeza de nosso Senhor, elevado na cruz do Calvário. Jesus, oh Jesus. Boa noite para você sintonizado na rede católica da igreja. Evangelizar é preciso. Nós estamos dando início agora ao programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba. Gostaria de saudar também esse povo maravilhoso aqui do auditório. Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso. Mas você que está em casa, eu quero convidar você a participar desse programa pelo Facebook da TV Evangelizar. Tem Facebook? Entra então aí agora no Facebook, digita TV Evangelizar. Primeiro você vai curtir a página da TV Evangelizar. Tem um vídeo que nós postamos há alguns minutos. Você vai fazer um comentário. Você vai colocar aí a cidade e o estado que você está nos assistindo para facilitar a nossa comunicação. E eu vou ler ao vivo a sua participação. Qual estado que você está nos assistindo agora? Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco. Entre agora na página da TV Evangelizar, faça o seu comentário. Sempre nas aberturas dos próximos blocos eu estarei lendo ao vivo aqui a sua participação. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Com a palavra, Dom José Antônio Peruso. William, quero saudar, mencionando o seu nome, toda a equipe. É muito grande, querido telespectador. É grande o número de colaboradores, você não os vê, mas são muitos que atuam, que trabalham para que a palavra de Deus chegue até a sua casa. Por isso, o William, a equipe de cantores, os cinegrafistas, eles não são vistos, mas fazem-nos visíveis. Os cinegrafistas, toda a equipe técnica. É um grande aprendizado para mim. Eu não sabia. Eu recebo na minha casa as imagens prontas. Mas que grande trabalho. Todos os que participam aqui no auditório, quero saudá-los com grande fraternidade. E vamos, hoje, seguir de novo. Como se nem tivéssemos parado a última vez, telespectador, lembra? Falávamos do batismo de Jesus, se recorda? Estou aqui apenas retomando, para que hoje, depois, para que ponhamos-nos numa linha de continuidade, de maneira que, se possível, é como se lêssemos o Evangelho de Lucas de um modo cursivo, isto é, estamos lendo, paramos para alguma atividade e retomamos lá onde paramos, para observar as partes integradas do Evangelho, numa perspectiva de dar destaque à pessoa de Jesus Cristo. Era isso que Lucas queria. Só vou recordar. E vocês que estão aqui, queiram ter em mãos as suas Bíblias. Também você, telespectador, que participa desde sua casa, tenha em mãos a sua Bíblia. Afinal, eu gostaria muito, se um dia pudéssemos reler Lucas, tendo presente na memória o estudo feito, de modo que possamos compreender e compreender outra vez e novamente, e a cada nova leitura, alargar a percepção da grandeza deste Evangelho e a inteligência deste evangelista, Lucas. Nós tínhamos, vamos lá, nós tínhamos concluído da outra vez, Lucas 3, 19 e 20. Era o
batismo de Jesus. Recordam, não? Logo a seguir, e não continuamos, deparamos-nos com a genealogia. Não vimos, mas vamos retomar a partir daqui. Eu peço ao William, o nosso grande e charmoso colaborador. Sabe, William, eu não sei se ouvi que tem muita gente acompanhando e estudando o Evangelho de Lucas, mas não sei se é por causa do Evangelho ou por causa do seu charme. Em todo caso, é bom colocar um ao lado do outro para que o nosso estudo tenha sucesso, não? O discípulo só está seguindo o mestre. No charme, não. Comporte-se, menino, e leia. Lucas 3:23. Vamos observar. Ao início... Só um instantinho. É muito estranha esta genealogia. O que significa tudo isso? Vai lá, comece, nós não vamos lê-la na sua inteireza. São 77 nomes. É estranho, mas é importante explicar. Vai, William. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era conforme se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaim, filho de José. Ótimo, tantos nomes. Não há necessidade de conhecer cada personagem deste. Mas é importante compreender o que Lucas queria com isto. Era muito usual naquela época apresentar uma pessoa. Este é Levi, filho de Ben-Yehudá, filho de Matat, filho de Salat, e assim vai. Para identificar quem é o sujeito. Hoje nós dizemos o nome, CPF 524-502-799-20 e assim vai. Cédula de identidade número tal. Naquele tempo, para falar da identidade de alguém, enunciava-se a sua filiação. E aqui, o evangelista quer mostrar toda a história da qual descendeu Jesus. Queira ler de novo o início, William. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era conforme se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui. Ótimo. Vamos saltar agora para o versículo 37. Todos estes nomes. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalete, filho de Cainá, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Notemos uma linha ascendente. Aqui nós vamos ver o texto escrito, o significado disso. Lucas seguiu uma linha ascendente. Jesus, conforme se supunha, de José, de Eli, de Melqui, de Matat, e assim vai. Um passo depois do outro, filho de Adão, filho de Deus. A humanidade toda participou da história do Filho de Deus entre nós. Esses nomes não são sempre nomes de santos, alguns deles pecadores, inclusive. Mas qual é o sentido? Vai até Adão, vai até Deus. Toda a humanidade é alcançada pela salvação.
colocar esses nomes, todos, até chegar a Adão, o primeiro, para então até Deus, a humanidade inteira é alcançada pela salvação trazida. Lembram? Ele será chamado Filho do Altíssimo e vai salvar. Nasceu hoje para vós um Salvador, recordam? Não é nasceu hoje um Salvador para os pastores, é para toda a humanidade. Ele atravessa a inteireza da humanidade com sua salvação. É por isso, ele ainda não começou a sua obra, mas aquele que vai começar, que está para começar, é filho de toda a humanidade e leva consigo a herança de toda a humanidade. Ou seja, para ir ao encontro de Deus é preciso aprofundar-se nas experiências humanas. Filho de um, de outro, de mais um, filho de Adão, filho de Deus. Mateus começa um outro esquema, mas aqui chegamos a homens e a nomes que não faziam parte do povo de Israel. Mas também quem não é de Israel é alcançado pela salvação de Jesus. E agora, poderemos dar um novo passo que interessa um pouco mais. O que tem aí na sua Bíblia, William, no capítulo 4, que interessa muito mais, aliás. Tentação no deserto. Capítulo 4, versículo 1. Acompanhem em suas Bíblias. O título é Tentação, não é assim? Como Jesus poderia ser tentado? Filho de Deus, fragilidades, tentado a pecar? O que quer o texto nos ilustrar? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. Vamos começar por aqui. Vamos devagar. Até hoje nós viemos com alguma lentidão, um passo depois do outro. Ainda estamos no capítulo 4 de Lucas. Quando vai terminar? Tudo isso foi para o início de conversa e apresentar o quanto possível, do melhor modo possível, uma introdução. Hoje ainda estaremos no começo, na introdução. Das próximas vezes em diante, veremos vários capítulos de uma vez só. Mas hoje, tentemos entender. Novamente, Jesus cheio do Espírito Santo. Lembrando o batismo? Foi um pouco antes, não? No capítulo 3. Foi batizado e o Espírito desceu sobre ele. Os céus se abriram, lembram? Os céus abertos, estou repetindo, não é um furo, uma abertura para o Espírito passar. Mas Deus habita nos céus. Agora abriram-se as portas para que possamos aceder a Ele quando Jesus começa o seu ministério e se apresenta como o eleito de Deus. Vamos observar. É melhor, aqui está, pode observar, em vez de tentação, provação. A tentação para nós ressoa como sentir-nos atraídos por alguma coisa que nos agrada, que nos dá prazer e que é proibido.
Se for proibido e atrai, eis a tentação. Não é que Jesus queria ser atraído por algo proibido, e nem precisava ir ao deserto para isso, mas provação. Provação não no sentido daquele que será examinado para ver se suporta ou não a responsabilidade e o peso da missão. Não isso, mas para que ele possa mostrar qual é a grande sustentação dos seus passos e das suas experiências. Vamos passar ao novo quadro para que possamos compreender o que pretendia o evangelista. Observemos, provação no deserto, o seu sentido. Queira retomar, por favor, William. Tentação. Ele revela o que há de mais profundo em si mesmo. Solidariedade com o homem frágil, obediência a Deus. Mas vamos mais, eu não indiquei. Queira ler 4:1-2. 4:1-2, vamos lá. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto, durante 40 dias, e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e passado esse tempo, teve fome. Então vamos tentar entender, antes de dar os passos e ver cada narrativa. Tentar pelo diabo. Não é que o diabo apareceu lá no deserto, essas imagens que a gente vê, figura feia, orelhas grandes, uma cauda comprida, horroroso, com um tridente, e que chegou lá, deu umas espetadas nas costelas de Jesus. Não, não é isso. A tentação, veremos nos passos a seguir, é Jesus mergulhado numa espécie de vivenciando, experimentando também ele a divisão interior. Ouvir a voz de Deus ou ouvir alguma outra voz que poderia influenciar-me a ponto de fazer escolhas que não sejam as de Deus. Não porque Jesus era frágil, mas porque ele se vestiu de fragilidade humana. Experimentou também a fraqueza. Não pecou, mas foi instado a buscar caminhos que não fossem os que o manteriam vinculado ao próprio Deus. Tentemos observar, antes, quando eu estava falando, ele revela o que há de mais profundo em si mesmo. Se és filho de Deus, faze isto. Não, está escrito. Há uma outra palavra maior. Se és filho de Deus, olha quanto poder. Eu fico com Deus. Se és filho de Deus, atira-te, mostra com milagres tua grandeza. Eu fico com as escolhas de Deus. O que pretende o evangelista? Que o leitor do seu tempo e do nosso tempo, quando entre muitas possibilidades, como fez Jesus, assuma para si as escolhas e as opções por aquilo que é coerente com a amizade com Deus. Tentemos observar, então. Antes, permaneçamos aqui. Ele revela o que há de mais profundo em si mesmo, o Espírito de Deus. Lembram? Jesus conduzido pelo Espírito. Solidariedade com o homem frágil. Qualquer fraqueza que conhecermos,
também quedas. Não as quedas o Senhor, mas as fraquezas nossas o Senhor também as conhece. Entre sua fragilidade e agrado e as escolhas de Deus, foi obediente. O que é obediência? Aqui é muito importante, querido telespectador. E também nós todos aqui no auditório. Obediente não é aquele que cumpre as tarefas ou observa normas. Este ou esta é observante. Obediente. Ei, telespectador, vem do latim, ob, desde, audire. Ob, audire, obediência. É escolher, fazer a opção por aquela voz que eu ouço. Se eu ouvir a voz de Deus, vou responder a Deus. Se eu ouvir a minha voz, vou ser obediente ao meu egoísmo. Eis a diferença. E agora veremos os exemplos na própria narrativa. Mas não esqueçamos, vou repetir, obediência. O Senhor foi obediente, até lá na cruz. Pai, não é minha vontade, se possível, sem cruz, mas entre a minha e a tua, audire, optou pela voz de Deus. Quase que Lucas quer que o seu leitor entenda e se pergunte, qual é a voz que você, leitor, mais ouve? Qual é a voz a qual você, leitor de Lucas, eu, vocês, ontem, hoje, qual é a voz a qual mais damos respostas? Se for as de Deus, eis-nos obedientes a Ele. Se for a outras vozes, eis-nos obedientes às outras vozes. Observemos a tela seguinte, agora podemos compreender melhor. Vamos observar. Jesus, no seu caso, ainda estou a explicar, ele se deixa orientar pela lógica divina. Queira ler, por favor, William, o que está escrito aqui no monitor. Sustentado pelo Espírito, ele vive segundo a lógica divina. Ele poderia, teve fome, né? Depois vamos explicar, ficou 40 dias no deserto. Se és filho de Deus, entre a sua condição, se és filho de Deus, tira proveito disso? A resposta está escrito. Não o que me convém, o que convém segundo a palavra de Deus. O que pretende Lucas do seu leitor? O discípulo, lembram quem é o discípulo? O discípulo é aquele que segue o seu mestre. Recordam? William, vamos nos exercitar. Sei que não vai combater o seu colesterol, essa caminhada. O discípulo é aquele que segue o mestre. Recordam? O mestre vai e o discípulo vai. O mestre gira à direita, o discípulo gira à direita. O mestre vai para a esquerda, também o discípulo vai para a esquerda. O mestre obedece ou se orienta pela lógica de Deus. O discípulo se orienta pela lógica de Deus. É isso que Lucas está pretendendo com as tentações assim chamadas, que o leitor compreenda. Não é só para admirar Jesus que no passado manteve-se firme, mas que eu, leitor, entre tantas vozes que me atraem,
que eu escolha aquela voz que me mantém vinculado ao meu Deus. Foi esta a experiência de Jesus. É isto que nós continuaremos depois. Começou o freio de mão, o intervalo. Vamos, pois, agradar o patrão. Nós vamos para um breve intervalo, lembrando para você, querido telespectador, que essa obra, ela vive de doação. Então, você que está nos assistindo agora, você tem a oportunidade de ser generoso e se associar à Rede Católica da Igreja. Ligando para nós, 41 3221 6060, teclando 1 e tornando-se um associado fiel. Evangelizar é preciso, nós vamos para o intervalo cantando. Evangelizar é preciso, evangelizar, evangelizar é preciso, evangelizar, levar a luz para quem anda em trevas, levar a paz para quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão, nisso está meu coração. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Nós já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Esse é o momento também de ler a participação, a sua participação, você que mandou aí, fez o seu comentário aqui pela página da TV Evangelizar. A Jaqueline Oliveira, ela diz assim: boa noite, Dom Peruso, William, sou a Jaqueline de Curitiba, estou assistindo pelo canal 16, estou acompanhando em casa, infelizmente não consegui ir no auditório, mas eu não perco por nada esse programa. Muito obrigado, Jaqueline. A Ju Hidalgo, ela diz assim: boa noite, meu nome é Judite, eu participo do curso Conhecendo a Palavra. Temos também a Iracema aqui de Curitiba. A Maísa Chagas, ela diz assim: boa noite, meu nome é Maísa, paróquia São Francisco de Assis, em Guarulhos, São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. A Maria Moreira, ela diz: olá, William, estou amando as explicações do Dom José Antônio Peruso em relação ao Evangelho de São Lucas. Temos aqui também a Regina Coelho, do Rio de Janeiro, ela está nos acompanhando pelo canal 14. Temos a Selma Trancoso, ela diz assim: sou catequista, estou gostando muito do programa, é uma forma de aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Mas, Dom José Antônio Peruso, nós temos também uma participação áudio de uma telespectadora, a Leonice, que enviou para nós vamos acompanhar agora. Roda o VT. Alô, eu estou achando maravilhosamente esse estudo bíblico. Eu sou daqui da Bairro Novo Mundo, Vila Formosa. Eu chamo Leonice, sou uma associada, estou adorando esse estudo bíblico. Obrigado, Leonice, obrigado a todos aqueles que estão acompanhando o programa Conhecendo a Palavra. Dom José Antônio Peruso. Leonice, aqui de Curitiba, de Guarulhos, de Pernambuco, tudo fica próximo quando a televisão se apresenta ou se dispõe ou se faz servidora da evangelização. As distâncias são superadas pela fé partilhada na palavra. Leonice, então, muito obrigado, Leonice. Eu tinha esquecido, mas há uma pastoral que tem tanto carinho pela palavra. Aqui, ei, você telespectador, já ouviu falar da pastoral da pessoa idosa? Aqui em Curitiba, a sede, mas é para o Brasil todo. 18 mil voluntários que visitam todos os meses aqueles idosos que não podem sair de casa, acamados, doentes, sós, depressivos, feridos, empobrecidos, e alguém tem compaixão por eles, em nome da igreja.
Muito obrigado à pastoral da pessoa idosa, que se sustenta espiritualmente pela leitura orante da palavra. Perguntem a eles qual é a força que os sustenta para periodicamente oferecer as melhores forças a serviço dos fragilizados, os nossos queridos idosos. É a linguagem da igreja em favor dos fracos. Entre outros testemunhos, este é nobre. Voltemos a Lucas. Compreendendo Lucas. Queira ler de novo, nós temos que fixar nossas atenções nesses primeiros versículos para compreender o conjunto. De que tentações falava? Releia. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto. Durante 40 dias, tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Então, tentado pelo diabo. Vamos tentar aqui compreender de quem é este sujeito. Não vamos falar muito dele, né? Mas aqui a tela seguinte, a equipe técnica vai expor o que quer dizer esta tentação pelo diabo. Comecemos. A palavra diabo, na origem do termo, é associada com divisão. Onde houver divisões, sinal da influência dele. Onde houver unidade, predomínio do Espírito de Deus. Viu, gente? Se tem alguém que nos custa aceitar, e acolhermos a rejeição, promovendo a divisão, quem está a nos influenciar? Que nossas palavras não criem divisão. Mas notemos, na cultura bíblica, o nome Satanás é associado com adversário, o inimigo de Deus. Mas Lucas não escreveu Satanás, escreveu diabo. Tem mais a conotação de enganador. É aquele que se serve do engano para destruir as relações do homem com Deus. Queira reler William de novo. Você, telespectador, acompanhe aí. Nem precisa ler agora, tente ouvir a leitura e observar, refletir, voltar-se para si. Queira reler o que está aí no monitor, William, sobre o diabo. Satanás, adversário. Diabo, o enganador, que se serve do engano para destruir as relações do homem com Deus. Se és filho de Deus, faz um milagrinho aqui para o teu proveito. Não é filho de Deus? Ainda uma risadinha justificadora. Às vezes justificamos, né? Mas eu também tenho direito a me defender. Olha os enganos e as justificativas que queremos dar às nossas palavras de ódio. Vamos mais. A tela seguinte vai nos mostrar alguns elementos a mais. Leia outra vez 4:1 e 2 aí na sua Bíblia, William. Você, telespectador, se tiver, mantenha a Bíblia diante dos olhos agora. Queira acompanhar. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto. Durante 40 dias, tentado pelo diabo. Notemos, durante 40 dias, desde dentro ou desde fora, havia enredos na sua própria consciência e na sua própria interioridade.
que queriam ocupar o espaço de Deus. 40 dias. Será que o diabo ficou lá 35 dias, buscando um outro argumento no 36º dia? Não deu. Vamos tentar por este engano. 37, não deu de novo. 40, até chegar ao 40, e não deu. Não, não é isso. 40, na cultura bíblica, equivale, comecemos por 3. 3 dias é o tempo que alguém precisa para tomar uma decisão por mudança. 40 dias é o tempo para alguém mudar. É preciso compreender esse contexto. Algo parecido como nós. Será que eu tenho que falar 200 vezes? Não é que tem que falar 200. É uma maneira de afirmar quantas vezes tenho que falar. 40. O tempo para alguém deixar-se operar em si a mudança. Mas Jesus precisava de mudança e de conversão. O tempo que alguém precisa para mudar. 40 anos no deserto. Jonas, em 40 dias, se nada mudar, a cidade será destruída. 40 dias. Jesus, depois da ressurreição, 40 dias entre os céus. 40, Jesus precisava de conversão? Não, mas ele experimentou na inteireza os caminhos humanos. Não precisava se converter, mas percorreu o caminho dos que querem a conversão, dos que vivem como convertidos. Entre outras vontades e a de Deus, a lógica de Deus. Eis o sentido do 40. Vai mais um pouco, observemos, sempre querendo compreender Lucas. Nada comeu nesses dias. Será que ficou 40 dias? Já sabemos que 40 não significa, não é um tempo cronológico. Sem nada comer. Entendamos, não comer não é apenas dieta. Isso é aqui para o nosso mundo ocidental. O jejum, o que quer dizer? Eu não como, ou seja, eu não vivo das minhas forças. Eu vivo unicamente das forças de Deus. Sou sustentado somente por Ele. Não é que passou lá 40 dias numa espécie de dieta férrea, um tempo longo, o corpo não subsiste. O que pretende o evangelista? Não viveu de nenhuma outra força e energia, a não ser da força que lhe sustentava o próprio Espírito de Deus. Talvez, provavelmente fez um longo e grande jejum, mas 40 dias sem nada comer, Lucas pretende dizer algo distinto do que uma narrativa ou uma descrição histórica de experiências materializadas. Jejuou, sim. Experimentou-se fraco? Sim. Mas Lucas quer dizer outra coisa. Nos momentos de sedução e de engano, é preciso viver unicamente das forças de Deus. Lembram do engano? Segue mais um pouco. O próximo, veremos o próximo. Aqui vai nos ajudar Lucas
Queira ler, por favor. E agora estamos nos versículos 3 e 4. Segue. O diabo então disse-lhe: se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não se vive somente de pão. Se és filho de Deus, faz um milagre para você mesmo. Tira vantagem de sua condição. Filho, lembram que no batismo de Jesus, tu és o meu filho, o eleito, recordam? Então, se és filho de Deus, tira uma vantagem e, se possível, um proveitozinho também para nós outros. Observemos aqui, a outra tela pode nos ilustrar. Se és filho de Deus, faze com que estas pedras, ou que esta pedra se torne pão. Em que consistiu a tentação? Tentou propor que Jesus se servisse de sua condição filial e messiânica em próprio benefício. Tirar proveito. Em linguagem corriqueira se fala vantagens para si. E a resposta, queira ler, por favor, o versículo 4. A resposta de Jesus aí no texto? Não, queira ler o versículo 4 da sua Bíblia. Ok, vamos lá. O telespectador pode acompanhar aí o versículo 4 também. Replicou-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem. Se és filho de Deus, queiram acompanhar aqui. Tira vantagem. Faze com que essas pedras se tornem pão. Resposta de Jesus. Ele vive a sua realidade de filho como o homem que aceita a sua vida na condição como dom de Deus, que vive para Deus. Eu não vivo para os meus benefícios ou as minhas vantagens ou os meus caprichos. Ele não usa o poder que tem em própria vantagem. Entre muitas alternativas, e o diabo lhe propunha: aproveita. E aí, viver somente de Deus, somente para Ele. O que pretende Lucas do seu leitor? Quem vive, não para si, mas para seu Senhor, faz todas as escolhas que o mantenha vinculado a seu Deus. Não era apenas uma questão de encher o estômago. Não é aí que se vive a fidelidade ou não, mas de viver para Deus e não para as próprias conveniências. Mais um intervalo, porque eu pedi que o tempo parasse e não fui atendido, então parou eu. Quero lembrá-los que no dia 25 e dia 26 de junho nós teremos as 24 horas de oração na presença do Senhor. Você de outros estados, de outras regiões, você pode organizar sua caravana e vivenciar conosco esse momento intenso de muitas graças aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Nós vamos para o intervalo cantando, retornaremos em seguida. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo
Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Nós já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra, aqui na Rede Católica da Igreja. Gostaria de ler aqui algumas participações. A Cleide Maria, ela diz assim: que benção estar em casa hoje e poder acompanhar esse estudo. Amo ler a Bíblia e temos que aproveitar as oportunidades, pois não é todo dia que temos um mestre a nos ensinar. Sou associada e multiplicadora, moro em Fortaleza e assisto pelo canal 52. Muito obrigado. Também a Ilza Vilas Boas, ela está ligada em Pedralva, Minas Gerais, mandando um grande abraço para o Dom José Antônio Peruso. A Cidinha Oliveira também nos acompanha aqui de Curitiba e está parabenizando o programa. A Flor do Campo, ela diz assim: boa noite, William. Eu e minha família estamos acompanhando pelo canal 28 em Aracaju, Sergipe. A Vera Aguiar, ela diz: boa noite, a Rede Católica da Igreja. Sou de Sobral, no estado do Ceará. Assisto vocês pelo canal 45. Amo assistir às aulas do Dom José Antônio Peruso. Ele é demais. Boa noite. O Pedro Augusto, ele também está participando de Pedralva, Minas Gerais, mandando um abraço para toda a Rede Católica da Igreja e para o Dom José Antônio Peruso. A Graça, ela diz assim: sou de Patinga, Minas Gerais, assisto pela internet, sou associada e amo toda a programação da Rede Católica da Igreja. Sou feliz, sou muito amada por Deus. Um grande abraço a você, William, Dom José Antônio Peruso. Poxa, como lá em Pedralva, a gente perseverante, da outra vez vários de Pedralva, e hoje novamente. William, você tem algum apreço particular lá por Pedralva? Não, pelo contrário, Pedralva tem um apreço particular pela Rede Católica da Igreja, o Dom José Antônio Peruso. Olha aí. É por isso que ele está aí. Gente, demos mais um passo e vamos... esqueça, William, volte à humildade. Capítulo 4, versículos 5 a 8. Vamos tentar entender a segunda tentação. Não esqueçamos, enganador. O diabo é enganador. A palavra diabo é aquele que divide e que engana, que seduz, que apresenta como verdade o que é falso. Tudo para romper as relações com Deus. Isto é, induzir alguém a pecar. Pecado o que é? Não apenas um ato errado. É porque rompe as relações de amizade com Deus. E é isso que está pretendendo aqui o tentador. Queira ler o que temos escrito aqui, William. E o telespectador pode acompanhar. Ele vê o que está no monitor. E vocês que estão aqui nos estúdios, aqui no auditório, queira ler, por favor. Eu te darei todo este poder se prostrares. Adorarás o Senhor teu Deus. A resposta. Agora comece no versículo 5. Se te prostrares diante de mim, perverter radicalmente a relação filial com Deus. Um instante. Capítulo 4, versículo 5. O diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra. Segue. E disse-lhe: eu te darei todo esse poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Queiram observar aqui, você telespectador, você aqui do auditório, qual foi a tentação aqui? Poder,
tudo isso é meu, foi-me dado. O diabo aqui personifica a irrefreável sede de poder. Quem vive para poderes terá, sim, rompidas suas relações com Deus, porque não vive para Ele, mas para seus poderes. Se te prostrares diante de mim, o poder que domina é diabólico, no sentido de enganar outros, de enganar quem exerce o poder. Ou seja, se te prostrares diante de mim, aqui é perverter radicalmente a relação filial com Deus. É como se fosse proposto a Jesus: não precisa viver para Deus, viva para o poder que eu te ofereço. Se te prostrares. Prostrar, na cultura bíblica, está associado com curvar-se. Eu me direciono para aquele, eu vivo para aquele em direção ao qual curvei-me. E a minha vida segue a direção para a qual curvei-me. Estou curvado para o poder. É isto que lhe propõe o diabo, perverter radicalmente a relação filial com Deus. Propõe não mais viver para Deus, mas viver para o poder que alcançou. Ei, gente, no trabalho, telespectador, no serviço à comunidade, eu, bispo, nós, padres, se o poder não for para servir a Deus, será sempre uma forma de engano aceito, cuja origem é a presença do enganador. Às vezes queremos chamar de verdade muitas realidades que são apenas exercício de poder. Pode acontecer no casamento, pode acontecer na família, pode acontecer no círculo de amigos, no trabalho, na profissão, na política, na economia. Quando é o poder o centro, Deus fica sem titularidade. Resposta de Jesus. Queira ler, por favor, o versículo 8. Versículo 8. Replicou-lhe Jesus: está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Ou seja, curvar-se ao Senhor teu Deus e voltar-se inteiramente para Ele. A tentação qual era? Já pensou Jesus com Filho de Deus? A capacidade de milagres que tinha? Já imaginou? Lembram que quando ele multiplicou os pães, João relata, quiseram fazê-lo rei? Olha a tentação aí. Podemos dar um novo passo e observar a última tentação. Ele vai ler o que está escrito aqui, mas ele vai ler no capítulo 4, vai ler, queira ler, por favor, William, 4, 9 a 12. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem, e ainda, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Parece que vale a pena reler, e eu vou explicar por quê. Se eu interromper, William, não será por deseducação, não. Começa outra vez e eu vou
vez por outra fazer alguma interrupção. Conduziu depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Isto, conduziu Jesus a Jerusalém. Jerusalém é o centro da religiosidade judaica, não é? Pináculo do templo é colocá-lo na parte não apenas mais alta, mas no lugar mais visível do templo. Lá ele seria olhado por todos e ele poderia olhar a todos. Mas segue, por favor, William. Pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Sempre se és filho de Deus, atira-te. Faz um milagrão aqui que daí, ou seja, vai lá, poder, agora é o poder religioso. Se antes era o poder político ou o poder econômico, todos os reinos, lembram? Agora é o poder religioso. Segue. Ele dará ordem a seus anjos ao teu respeito para que te guardem. Até pega textos bíblicos, hein? O diabo ou o enganador. Tomar textos bíblicos para poder enganar. Olhem, gente, quando não acolhemos a cruz, até a Bíblia serve para justificar-nos. E o diabo pega textos bíblicos para enganar, para tentar enganar. É preciso. Qual é o critério então de verdade? Aí Paulo ajudou muito. Quem é capaz de amar a ponto de despojar-se? Aí há verdade. Quando é apenas argumento ou discurso, cuidado. Mas sigamos pois. Continue o seu texto. Versículo 11. E ainda, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. É um texto de um salmo. Olha aí o diabo propondo textos, salmos bíblicos, para que Jesus não seja alguém despojado e obediente. Ou seja, é aquela tentação não que estava um diabo, um ser exterior que chegou lá para querer seduzi-lo vindo de fora, mas como aquela fraqueza humana que acompanha todos os frágeis. No caso de Jesus, fraco também, mas obediente sempre. Ele experimentou a fragilidade humana. Não só a fragilidade de um corpo que poderia adoecer, também interiormente. Lembram? Meu Deus, senti-me abandonado. Não, o grande problema não está em ser frágil, está em não se deixar viver, não buscar em Deus a força. O grande perigo é este. Frágeis seremos sempre. Segue. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E então, qual é a relação sadia com Deus? Confiança, não que cobra resultado, que se entrega, abandono, que não busca metas para si, obediência, ouve sua voz e segue. O que for esse relato das tentações de Jesus? O que pretendia Lucas? Que o leitor entenda, estou lendo a palavra, a história e a vida do Filho de Deus, que em tudo experimentou a fragilidade humana e se manteve sempre fiel a seu Senhor. É isso que ele pretendia. Queira ler o versículo 13 aí na sua Bíblia, William. Olha aqui como termina. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Deixou até o tempo oportuno, então não acabou aí, né? E depois, lembram lá na cruz, no monte do Getsêmani, Pai, essa cruz eu não aguento. Aí veio um anjo consolar Jesus, recordam?
Ou seja, Deus não abandona o fraco que se confia a Ele. Ei, leitor, você que gosta de Lucas e que quer ser discípulo de Jesus, você, eu, temos a palavra. O que pretendia Lucas? Não mostrar Jesus um herói a ser admirado, mas quis apresentar a melhor experiência humana de fidelidade. Até ele viveu as tentações. Como é que venceu? Ouvindo e deixando a Deus a última palavra, não a própria, porque senão ia buscar vantagens para si mesmo. Nosso tempo está chegando ao seu termo, esse terceiro intervalo, então eu entrego de novo ao meu chefe a condução desta parte, desculpe. Querido telespectador, nós estamos vivendo a campanha das Santas Chagas, nós já estamos na segunda etapa, clamando pela chaga da mão esquerda, a virtude da mansidão, mas a campanha das Santas Chagas é uma campanha de oração, mas também uma campanha de doação, ou melhor, de consolidação, para nós consolidarmos a rede católica da igreja. Então nós pedimos a você, querido associado, que possa fazer uma contribuição extra, de pelo menos o mesmo valor daquilo que você já contribui todos os meses. Dessa forma, nós conseguiremos evangelizar e manter programas como esse na rede católica da igreja. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos já. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, uma flor, imenso amor, Maria, rainha da paz, Maria, rogai por nós, ó Pai. Evangelizar é preciso, nós já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra, aqui pela Rede Católica da Igreja. A Ednelza, ela diz assim: boa noite, estou assistindo pelo canal 16, aqui na Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. O Magaive dos Santos, ele diz assim: boa noite, saudade do Dom Peruso, aqui na Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, assisto na cidade de Chopizinho, na paróquia São Francisco de Assis. A Cássia Moraes, ela diz: oi, boa noite, sou Rita Moraes, de Vila Velha, Espírito Santo, estou assistindo o programa pela segunda vez. O Júnior Junqueira, ele diz assim: boa noite a todos, que alegria mais uma vez, esse programa maravilhoso, Astorga, no Paraná. A Tiara Gonzaga, ela diz assim: uma bênção, estou aprendendo muito sobre o Evangelho de São Lucas, não perco um só programa. Guarulhos, São Paulo. A Rosa, ela diz: a paz, Dom Peruso, sou de Londrina, estou acompanhando pelo canal 24. O Antônio Barbosa, ele diz: boa noite, estou assistindo em Gravataí, Rio Grande do Sul. Temos aqui várias outras participações, vou ler mais uma. A Maria Olívia, ela diz assim: estou acompanhando vocês aqui de Pernambuco pelo canal 49. Enfim, um grande abraço a todos vocês que estão participando aqui pela página do programa, pela página da TV Evangelizar.
William, eu acho que é por sua causa, mas me apresentaram dias atrás os números do Ibope. Nunca fui atrás de número de Ibope, mas agora vieram, tive que olhar porque vieram me mostrar. Tem que cuidar porque não seja uma tentação, hein? Sabe que a fama pode nos distanciar de Deus e a gente fica no centro. Por isso que eu sempre chamo o William para que eu apareça pouco. Mas 14 mil televisores ligados em Curitiba e região metropolitana, segundo indicações do Ibope, para nossa, conhecendo a palavra, e pelo Brasil afora, este povo tem sede da palavra. É por isso. Nossa gente quer conhecer a palavra de Deus. Por isso eu recomendo padres, catequistas, coordenadores, grupos de família, que seja a palavra de Deus a unificar as melhores inspirações pastorais. Mas vamos dar um novo passo agora. Eu gostaria que observassem o seguinte. Será colocado aqui um esquema que eu já tinha mostrado. Gostaria que renovar da atenção de vocês agora. Telespectador, você lá em casa, vocês aqui no auditório, lembram que fora colocado, aqui eu me enganei e coloquei número 1, mas é a segunda sessão do Evangelho. Missão de Jesus na Galileia, que começa no capítulo 4, versículo 14 até 9:50. Este 1 que vocês veem, fui eu que me enganei, é 2, é a segunda parte do Evangelho de Lucas. E como essa segunda parte se divide? 3 partes. O início da missão, Nazaré, Cafarnaum. Nós vamos começar, ainda que na última parte de hoje, aqui. Esta parte aqui. Eu gostaria, William, que você terminasse e que ele lê, vocês ouvem. Também você aí agora, em casa, não quer ir a ler, ouça. Vamos observar, capítulo 14, versículo 13. Quer ir a olhar aí na sua Bíblia, só olhar. Ele pode ler de novo. Só repita, por favor. Capítulo 4, versículo 13. Falei 14? 14. Enganei-me. Eu queria ver se o William estava atento. Vamos lá. 4:13. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Isto. Agora começa o versículo 14, sem ler esses títulos. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Notemos. William, quer ir a fazer outra vez? E você aqui, somente ouça. Você aí em casa, somente ouça. Ele vai ler 4, versículo 13, logo em seguida 4, 14 e 15 em seguida. Siga, por favor. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Perceberam de um lado, tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Embora não haja nenhum título no meio, tem nas nossas Bíblias, mas Lucas não pôs. Logo em seguida, Jesus voltou para a Galileia e ensinava nas suas sinagogas. Como mudou de assunto, não? Deu um salto.
vencidas as tentações, que foi a primeira experiência de fidelidade de Jesus. Estamos na segunda parte do Evangelho. Jesus voltou para a Galileia. Mas eu gostaria de lhe chamar a atenção a um outro dado. Querido telespectador, aí em casa, lá em Petralva, ou lá em Chopinzinho, a menina que escreveu aqui, aquela cidade sempre me acolheu bem. Eu também tenho saudades de lá. Mas Chopinzinho, Guarulhos, Fortaleza, Aracaju. Eu gostaria, você aí, o William aqui, nós todos, observemos capítulo 4, versículo 1. Vamos reler. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto. Ótimo. Agora, 4,14. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. E daí? Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Jesus foi para o deserto, nas tentações, sustentado pelo Espírito. Agora Jesus começa o seu ministério, sustentado pelo Espírito. O Espírito Santo é a grande força que mantém e que sustenta o próprio Senhor no seu caminho de fidelidade e missão que lhe fora confiada pelo Pai. Será interessante aqui que observemos alguns elementos interessantes que podem nos ajudar, e para isso nós vamos precisar do mapa. Ele vai aparecer aqui e nós vamos tentar entender. O mapa já vai aparecer, aqui está. Telespectador, queira acompanhar, o William volta a ler. Eu venho aqui para apresentar o William. Vai lá, meninão. Começa, 4:1. Opa, 4:14, desculpe. 4:14. Jesus voltou então para a Galileia. Notemos o deserto que se supõe é nesta região ao sul de Jericó. Não se sabe precisar com clareza e segurança, mas esta é a região desértica. Aqui a região das tentações, próximo do Mar Morto. E voltou para a Galileia, conduzido pelo Espírito. É esta a região na qual ele, especialmente aqui, exerceu o seu ministério. Queira seguir a leitura, por favor? Com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Então agora nós poderemos dar um novo passo. Temos aqui uma última tela, que nós poderemos, tela 17, que o pessoal lá da retaguarda vai colocar aqui. Observemos, a atividade de Jesus agora começou. Até então era o prometido, a criança nascida, João Batista, o batismo, as tentações, voltou para a Galileia. Agora começa a atuação ministerial de Jesus. William, agora é muito importante que você comece a ler o versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em um dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. É importante aqui, Lucas passa, já começou Jesus o seu ministério, agora nós só vamos ler. Continuaremos na próxima vez, mas agora estamos lendo. Eu até gostaria que vocês que estão aqui no auditório, e você, telespectador, pegue o Evangelho de Lucas, desde o início, e leia de um fôlego só, até
até o capítulo 4, versículo 30. Tema de casa, tá? Eu vou depois tomar a lição. E se não tiverem feito bem, eu mando chamar os pais. Mas está em Nazaré. Queira ler, por favor. Segue. Seguindo o versículo 17. Segue o versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito. Então, agora, por favor, William, você vá a Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. E eu vou ler aqui com vocês estes textos. Só o William, os outros permanecem aqui com Lucas. Telespectador, permaneça aí. Eu vou ler. Ele vai procurar, depois nós vamos confrontar. Já achou? Então ele lê primeiro. Isaías 61. O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar um ano aceitável a Yahvé e um dia de vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos os enlutados. E agora eu leio Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. O texto de Isaías é do ano 550 aproximadamente antes de Cristo. Lucas pegou o texto do profeta, aplicou-o a Jesus, com uma diferença. Leia o final do versículo 2, William. Isaías 61, 2. Um dia de vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos os enlutados. Um dia de vingança. Quando Jesus vai falar, não tem um dia de vingança. Há uma nova face de Deus. Ele veio, foi ungido pelo Espírito, não para trazer as vinganças de Deus, mas os consolos de Deus. É isso que a gente vai ver no próximo encontro, e aí vamos estudar com muito cuidado, e aqui, deixar-nos mover pelo Espírito de Deus. O nosso próximo programa, o programa Conhecendo a Palavra, será no dia 21 de junho, às 7 horas da noite. Então você, querido telespectador, já anote na sua agenda, vocês que estão aqui no auditório também anotem. Dia 21 de junho, o próximo programa Conhecendo a Palavra. Lembrando sempre, a rede católica da igreja, ela necessita, ela sobrevive através da sua generosidade. Se você ainda não é um associado, você pode se associar nesse exato momento, pegando o seu telefone e ligando para nós, 41 3221 6060, teclando 1 e tornando-se um associado fiel dessa obra. Uma boa noite a todos vocês aqui no auditório, boa noite a você que está em casa, até o próximo programa Conhecendo a Palavra. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Proclamamos que Jesus de Nazaré